a questão da política impedir certas coisas. No caso, eu falei aqui da questão de proibir o evangelismo do índio. No caso, é proibido todo evangélico, eu estou falando evangélico, mas católico também, fazer o evangelismo. Toda a religião é proibida. Aí a gente, no caso evangélico, escuta aí. Aí eu falei a questão, calma aí, peraí. A cultura religiosa deles. Sim, a cultura é modificável. Mas é isso que você tem que entender, que eles querem manter o respeito. O que não quer dizer que quando eu não quero mais aquilo, quero a de vocês, eu não posso não tem uma proibição, entendeu? Vamos expandir. Foi publicado uma orientação para que se não evangelize em presídio, entendeu? E eu falei a questão da publicação do governo da Bahia, dizendo que é intolerância religiosa dizer só Jesus salva, porque está inferindo outra religião. Só que todas as religiões dizem que elas são as certas. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só, né? O único caminho. E até, no caso da Igreja Católica, diz que a única é eles próprios. Os muçulmanos falam a mesma coisa. E assim por diante, né? Eu sou contrário a toda forma extremista, né? Toda forma extremista. Essa conversão por força, isso é incoerente, isso é incabível. Agora, nós temos nas Escrituras Sagradas, no caso, uma ordem imperativa. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, os povos indígenas, eles estão também inseridos nesse contexto. E todas as outras, claro, respeitando as crenças, as ideologias, respeitando a cultura, respeitando as normativas deles, né? Então, não podemos querer convencer ou converter por força. Agora, falar do Evangelho, porque como eles podem fazer uma avaliação se o que eles têm é somente, no caso, aqueles pontos ali passados de geração em geração que são importantes, são muito importantes. Não podemos querer mudar a tradição indígena, não podemos querer mudar, né, coisas que não são nem centenárias, como a doutora colocou, são milenares, são questões que vêm há milênios. Porém, nós, como pregadores do Evangelho, temos essa ordem imperativa, que foi dada por uma autoridade superior às autoridades do mundo, porque foi dada por uma autoridade celestial. Então, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, nós temos essa responsabilidade. Porém, claro, eu concordo plenamente com as palavras da doutora, respeitando a cultura, respeitando todo o bojo doutrinário de cada civilização, né? As etnias, tudo isso é um conjunto muito importante e que eu acredito que não deve acabar. Porque o Evangelho, ele não vai mudar a cultura da pessoa. É o estilo de vida dela, uma fé pautada no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador dos céus e da terra. No caso dos indígenas, eu respeito as religiões, porque não são iguais, são várias religiões, né? Alguns adoram os seres da natureza. Uns adoram a natureza criada e não adoram o Criador dessas coisas. Então, assim, eu não posso inibir, mas eu posso, dentro, né, usando uma linguagem clara, atualizada, sem ser pernóstica, até popular, sem ser vulgar, eu posso mostrar, né, mas não querer interferir, obrigar que eles mudem, nem dizer algo até que a religião faz que eu não concordo. Dizer, como foi colocado pelo nosso irmão Rubens, que a minha religião é que é a correta, né? Esta religião é que é a correta. Quando a Bíblia diz
que, na verdade, a religião correta é visitar os órfãos e as viúvas, né? Em suas necessidades, né? Assistir, é o trabalho social, é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Foi colocado aqui pela doutora vários exemplos aqui de quem é o meu próximo, né? Então, esse amor, esse sentimento pelo próximo, né? Então, na verdade, é a nossa religião. A religião ensinada pela Bíblia é o amor a todos. Então, converter por força, isso já foi feito, né? Não queremos citar aqui nomes, religiões e tal. Todas coexistem aqui no nosso país, nós respeitamos plenamente, mas assim, há necessidade de evangelizar. Esse evangelho deve ser pregado em todo o mundo, né? Eu lhe fazer a vocês dois uma pergunta. Vocês acham que Jesus tinha uma religião? O amor, né? O amor. Porque a religião é de homem. Jesus tinha uma doutrina, Jesus tinha um chamado, uma preparação para que as pessoas fossem convictas que havia só um Senhor, Salvador, o único, tanto até que Moisés citou esse lá no Testamento, né? Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor, e daí não tem mais nenhum a não ser Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi chamar as pessoas para as pessoas se arrepender dos pecados, né, dos erros. Como o irmão falou por instante, né, que o nosso povo erra, disse o próprio Senhor, por falta de conhecimento. E o próprio Cristo, é o Messias, em Mateus 22, 29, ele diz: errai-vos por não examinar as Escrituras. E muita gente está errado hoje por não examina. Só ouve a minha fala, ou a fala do pastor, mas não vai examinar. E o dever é examinar. Hoje, a senhora é uma doutora em Direito. Mas a senhora, para chegar a essa graduação, a senhora teve que examinar as leis para fazer uma defesa, né? Precisa estar com os requisitos da lei, né? Para poder fazer a defesa sobre a causa da pessoa, seja réu, seja herança, seja no divórcio, seja o que for, a senhora tem que estar baseada na lei para poder ir até ao magistrado, não é assim? Sim. Então, ele também, quando ele veio ao mundo, para chamar os pecadores, que o povo tinha se distanciado do Senhor. Eu, na presença da política, não sou contra que saia a pessoa se diz evangélico, cristão, candidato a algum cargo. Desde quando ele não venha se corromper, ele não venha se vender a confiança que o povo lhe outorgou, ser um prefeito, ou um deputado, ou um senador, ou um vereador, ele vai lá para defender as causas. Nossa, não se corromper. Como aqui em Conceição do Jacuípe está ocorrendo, muitos pastores podem até se levantarem contra mim, não devo nada a homem nenhum, né? Se vender. Colocar a igreja à disposição de política, não por causa de emprego de filho, de esposa, diz porque o material, por isso não. A igreja, como falou, que a igreja é para o Estado. A igreja não tem compromisso de votar em candidatos apontados para o pastor, porque deu emprego ao filho do pastor, deu emprego ao pastor, deu emprego à esposa do pastor. A igreja não é obrigada, a igreja é livre, ela é independente para escolher e votar em quem eles quiserem. Cada um membro da igreja. Pastor não pode obrigar a membresia da igreja votar em seu fulano e nem ciclano. Eu mesmo, minha igreja é pequena e poucas pessoas, mas político nenhum vem lá, que eu não boto lá em cima da plataforma, não é o lugar deles. E se vir também com o evangelho, ele pode ser pastor, ele não sobe ali para pregar, nem para falar nada, que lá não é lugar de tratar em política, ali é um lugar de tratar da palavra de Deus, para convencer o pecador a arrepender dos erros, dos pecados e aceitar o mestre no Salvador. Porém, a igreja é um meio educativo. Muitas pessoas chegou na igreja sem saber ler. Aqui mesmo, na nossa igreja aqui pequena, eu tinha pessoas que chegou sem saber ler. Hoje já lê a Bíblia, a pregar e tudo. Isso é o método da igreja, de nós
Para civilizar as pessoas, educar as pessoas. Então, nós vamos estar tendo esse curso de teologia, o professor Renato está aí ensinando, né, a verdade, o conhecimento, que até eu pensei, muitos pastores, não deixou nem alguns queriam vir para aprender com medo. Gente, a igreja não é para isso, a igreja é para educar o povo, para ensinar, ter conhecimento na palavra do Senhor. Conhecimento, nós estamos falando aqui na política, tem quem diz, fulano não pode ser governador, fulano não pode ser prefeito, fulano pode... José do Egito foi governador, Daniel foi governador na Babilônia, Sadraque, Misaque, Abednego foram ministros, juntamente com Daniel. Daniel pediu a Nabucodonosor e colocar seus 3 companheiros, e eles trabalharam e não se corromperam, não decepcionaram o mestre, né, o seu Deus, e não decepcionaram. O Mardoqueu também foi primeiro-ministro do governo de Assuero depois de Amã, não é isso? Subiu também, não se corrompeu. É importante que a pessoa veja, não se corrompeu. Outra coisa que a doutora Sibeli falou aqui, isso eu tenho falado. Voto não se vende. Voto não se negocia. Eu voto se você me dá um saco de cimento. Eu voto porque você me dá uma ambulância para levar um paciente enfermo. Não é obrigação do Estado. É obrigação do município ter ambulância disponível, seja a favor, seja contra, posto de saúde, médico, remédio, seja contra, seja for um direito nosso, são nossos impostos. Não deve favor a prefeito, nem a prefeita, não deve favor ao governador do estado, nem ao presidente da república. Porque o presidente deu auxílio, o presidente deu bolsa para ele. Que dever tem a obrigação de votar nele? Deu uma coisa que é direito do povo, foi votado no plenário, foi votado pelos senadores, foi votado pelos deputados federais, tem de exercer aquilo que foi determinado pelos constituintes do país. Igualmente no município, vou votar em fulana porque fulano comprou, ele fez um hospital, e fulano fez a praça nova. Não, é obrigação de fazer. Calçou minha rua. Não, está mais na obrigação. Se eu fosse a doutora Sibeli, fosse a gestora da cidade, eu creio que a senhora também ia fazer. Ou poderia fazer até muito mais, se fosse o pastor Renato, ou fosse Rubens, ou fosse eu. Ia fazer, gente. Não é ficar devendo favores a político, não. Político não é ser favor, é obrigação do político. Ele foi eleito para isso, ela foi eleita, ganha o seu salário para responder, com sua responsabilidade como governante. Eu entendo, inclusive,